5 minutinhos para a gente começar, tá bom?
E aí, pessoal, vamos colocar aqui no centro da tela. Tudo bem com vocês, familiares? Todo mundo está ouvindo direitinho? Aumenta, diminui o volume? Joia! Então vamos lá. Falamos sobre indicadores ácido-base e aula passada nós fizemos a titulação, né, do HCl com várias diluições, e você percebeu quando nós trabalhamos com concentração é uma coisa, e quando eu trabalho com teor, peso por volume, não importa a quantidade que eu coloco para diluir, já que a concentração é diretamente proporcional ao volume, né? E a massa é a massa que você está titulando inicialmente. Hoje nós vamos trabalhar com a titulação de ácido poliprótico. Como exemplo, nós vamos trabalhar com o ácido fosfórico. O que nós vamos fazer é, eu tenho uma solução de ácido fosfórico e nós vamos determinar o percentual peso por volume de uma amostra de H3PO4. O H3PO4, ele tem 3 hidrogênios na sua molécula, mas apenas 2 desses hidrogênios são tituláveis, ou seja, a constante para o ácido fosfórico tem a constante 1, que é para o primeiro hidrogênio, a constante 2 para o segundo hidrogênio e a constante 3. A constante 3 é tão pequena que você não consegue fazer a sua titulação, não como nós fazemos aqui na bancada. Tá? Não é possível usar as nossas técnicas de indicador para fazer a determinação do terceiro ponto de equivalência. Teoricamente, se eu for fazer um gráfico de volume por pH, volume de base, então eu tenho essa forma. Como nós fizemos lá o semestre passado, né? Titulação. Então, aqui é o primeiro ponto de equivalência, ou seja, o volume no primeiro ponto de equivalência. Aqui é o volume no segundo ponto de equivalência. Então, essas inflexões, devido ao seu formato, eu consigo fazer a titulação. Há uma alteração relativamente grande do valor de pH, ou seja, eu consigo fazer aquela visualização da mudança do indicador. Esse último aqui, a inflexão é muito pequena para ter uma variação muito grande de pH. Então, é por isso que eu não consigo fazer, na prática, a determinação desse ponto de equivalência. Dos outros, sim. E, aproveitando, quando eu penso no ácido fosfórico, eu tenho, então, a primeira ionização, H3PO4. Tirei um H+, sobrou H2, e agora uma carga negativa. Esse H2PO4-, ele também libera o seu hidrogênio, forma o HPO4, 2-. Saiu um outro hidrogênio, liberou. Se eu pensar assim, eu estou pensando no quê? Primeiro eu titulo um e depois eu titulo o outro. Se eu quiser ir direto, aí sim, o H3PO4 liberando 2H+, e formando o HPO4, 2-.
Então, aqui a proporção, né? Ó, liberando 2H+ de uma vez só. Na teoria, eu uso isso para facilitar o meu cálculo. Então, é isso que nós vamos ver hoje. Nós vamos usar o indicador para titular o primeiro ponto de equivalência e vamos usar um outro indicador para titular o segundo ponto de equivalência. Lembrando que no primeiro ponto de equivalência a proporção é de 1:1 com o NaOH. Então eu vou colocar aqui no meu Erlenmeyer 10 ml de amostra de H3PO4. Vou colocar aqui na minha bureta uma solução de NaOH 0,100 mols por litro, fator gravimétrico de 0,975, e vou trabalhar em duas etapas. A primeira etapa, titulando no primeiro ponto de equivalência. A segunda etapa, titulando no segundo ponto de equivalência. Mas, preste atenção, nós estamos trabalhando com uma amostra de H3PO4. Então, o meu resultado vai ser a média dos dois valores. Eu estou trabalhando com uma amostra com duas técnicas. Mas, no final, o teor é um só. Independente se eu calcular para o primeiro ponto ou para o segundo, eu estou trabalhando com uma amostra. Então, eu só vou ter um resultado. Eu não vou ter dois teores, um para o primeiro e um para o segundo. Não. Eu vou calcular um para o primeiro e um para o segundo. Mas o resultado final é sempre um, já que é uma amostra apenas. Ok até aí? Perguntas? Por enquanto? Enquanto vocês vão formulando as perguntas, eu vou colocando aqui no meu Erlenmeyer. Primeiro, usando, então, né, nós já conhecemos a nossa pipeta automática. Vou colocar aqui, então, a técnica, né? Ó, rodo aqui a voltinha, posiciono na posição perpendicular aos meus olhos, coloco certinho aqui, opa, vamos aqui. Vou colocar aqui no meu Erlenmeyer a minha primeira amostra. Aperto aqui para descer tudo, né? Então, está descendo tudo. Ok? Volto aqui com a minha pipeta até o final. Volto para o meu becker. Vou subir aqui. Colocar no meu outro Erlenmeyer. Vou fazer um. Se houver necessidade, aí eu pipeto o outro. Tirei da pipeta, né? Porque eu não posso deixar o pipetador. Aqui eu tenho a fenolftaleína. Vou colocar 3 gotinhas no nosso Erlenmeyer. Aqui eu tenho o alaranjado de metila. Vou colocar aqui 1, 2, 3. O alaranjado de metila deixa a solução vermelha, enquanto a fenolftaleína deixa a rosa. Se você olhar, o alaranjado de metila, ele muda de cor em pH mais embaixo. Enquanto a fenolftaleína, nossa vera conhecida, de 8 a 10. Vamos virar um pouquinho o nosso notebook aqui. Está aqui a minha solução de hidróxido de sódio. Vamos zerar a nossa bureta. Coloquei aqui embaixo, olhei perpendicularmente aqui, né? Ó, até parar certinho, ok? Vou dar mais uma baixadinha aqui para vocês verem a titulação do alaranjado de metila. Então, vamos lá titular. Se você tivesse aqui, você ia perceber que é onde a gotinha cai, ela fica amarela.
Então, nós temos aqui um tom vermelho, onde pinga, aí passou de vermelho para alaranjado. Se você titular mais, vai melhorando, né, o tom de amarelo. Então, eu venho aqui agora, 4,3. Então, eu gastei aqui, ó, com alaranjado de metila, eu gastei um volume de NaOH de 4,3 ml. Ok? Opa, vocês não estão vendo, lógico, né? Que eu mudei acabei de escrever aqui. Para o alaranjado de metila, eu gastei 4,30 ml. Vou colocar o meu frasquinho aqui. Vou completar novamente a nossa bureta. Vamos zerar a nossa bureta. Sem bolhas. Ok? Você já sabe a cor que muda, né? Já fizemos 2 vezes. Começo a titular. Lembrando que vai ficar rosa, né? Então, quando a tonalidade rosa ficar constante por 30 segundinhos. Vamos olhar aqui, deu 8,7. ,70 ml que deu aqui. Então, para para a fenolftaleína, indicador faixa de viragem de 8 a 10. Alaranjado de metila lá embaixo, de 2 alguma coisa para 4 alguma coisa. Ok, até aqui? Alguma dúvida? Então, zerei novamente a minha bureta, fiz a titulação com calma e agora obtive esses 2 cálculos. Vou apagar aqui. E vamos fazer os cálculos, então. Ó, para o alaranjado de metila. Como você sabe, eu acabei de falar, que o alaranjado de metila tem um pH para titular o primeiro ponto de equivalência, então, no ponto de equivalência, o que significa isso mesmo para a gente? A quantidade de H3PO4 é igual à quantidade de NaOH. Quem vai mostrar para você isso, está dando um reflexo, né? Deixa eu ver se melhorou. Mas, quem vai te mostrar se eu estou trabalhando no primeiro ou no segundo ponto de valência é exatamente o uso do indicador. Então, o alaranjado de metila, como a faixa de viragem dele é mais aí embaixo, eu consigo ter esse pensamento, né? Essa ideia da onde que eu estou trabalhando. Então, eu estou trabalhando no primeiro ponto de equivalência. Eu quero percentual, lembra? Ó, eu quero percentual. Então, se eu quero percentual, a massa do H3PO4 bem, só fui abrir a porta, né? A massa do H3PO4 dividido pela massa molecular do H3PO4, concentração do NaOH vezes volume do NaOH. Eu quero saber a massa, né? Vou abrir a tabelinha aqui só para colocar os valores para vocês, né? Cadê? Só um minuto.
O hidrogênio. Vou escrever aqui, depois eu vou apagar. Hidrogênio 1008, fósforo 30,974 e oxigênio 15,999. 5 minutinhos para vocês calcularem a massa para mim aí, faz favor. Não, eu quero a massa aqui, ó. Quero a massa do ácido fosfórico nos 10 ml titulados. Nós fizemos. Quanto que vai dar? Alguém já achou 22? Está muito alto, hein? Olha essas continhas aí. Está muito alto, tá bom? O valor. Tá muito alto, 4,10, hein? Vamos fazer a continha aqui, então, só para conferir? Ó. Concentração de NaOH. 0,100 vezes 0,975. Volume de NaOH. 430 dividido por 1000. Passa isso aqui multiplicando, né? Então, tudo isso vezes ainda a massa molecular. Alguém calculou, deu 97,994. Então, isso aqui, ó, continua aqui embaixo. Vezes 97,994. Vamos ver quanto vai dar, então. 0041.
Assim, né? 0,0410. 0,0410 gramas. Essa é a massa. Eu quero é o percentual, não é isso? Então, essa massa, 0,0410 gramas de ácido fosfórico, está para 10 ml. Da onde eu tirei 10 ml? Aqui, a minha amostra, hein? Ó, 10 ml de amostra. Em 100 ml, vai ter X. Como é 10 vezes, né? Então, vai dar 0,40, 10, 41% peso-volume. Então, o percentual de ácido fosfórico, o resultado a partir do primeiro ponto de equivalência é 0,41% peso por volume. Pergunta até aí, gente? Alguém não entendeu algum valor que eu coloquei? Tá cortando a conta? Cortando? Ué, eu estou olhando na tela aqui, está o quadro todo. Melhorou? Assim, olha. Olha. Não, mas eu estou olhando, vendo a câmera aí. Ó. A câmera de vocês está pequena? Não está? Não está desse tamanho, não? É que senão eu não consigo ver as mensagens. Se for maior que isso, eu não consigo ver a mensagem, não, entendeu? Aqui, o volume, 430. Desculpa, 4,30, né? Ó, 430. 4,30 ml. 4,30 ml. Aqui, 4,30 ml. Aqui, 8,70 ml. E aqui, como não coube tudo, eu passei aqui para baixo. Concentração, volume, vezes massa molecular. Não coube tudo no quadro lá, por isso que eu passei para baixo. Então, eu titulando o primeiro ponto de equivalência, eu encontrei um valor de 0,41% peso por volume. Agora, eu vou titular no segundo ponto de equivalência. Agora, no segundo ponto de equivalência. O que é o segundo ponto de equivalência mesmo? É quando eu estou titulando dois hidrogênios do H3PO4. Então, olha a reação, ó. H3PO4 mais 2 hidróxido de sódio, dando Na2HPO4 mais duas águas. Estou titulando o segundo ponto de equivalência. Portanto, vou, para gastar com os 2H+, eu vou precisar de 2 OH-. Vimos isso na parte teórica. Toda vez que eu faço isso, quando eu vou escrever a relação entre as quantidades, como é que eu faço mesmo? Se tem 1 no H3PO4 e 2 no NOH, eu inverto, né? Então, vai ser 2 do H3PO4 está para 1 do hidróxido de sódio. Né? Vimos isso anteriormente. Então, vamos substituir.
duas vezes a massa do H3PO4 sobre a massa molecular do H3PO4 é igual à concentração do NaOH vezes o volume do NaOH. Massa molecular eu tenho, concentração eu tenho, volume eu tenho. 8,70 ml é o volume. Concentração 0,100 vezes 0,975, massa molecular 97,994. Faz a continha para achar para mim aí a massa do H3PO4. Calcula para mim a massa do H3PO4. Ah, aqui deu 0,0415. Então, aqui seria 0,42, né? Se aqui deu 0,0415, né? Tá? Se deu 0,0410, era o que estava. Se deu 0,0415, aí então aqui vai ser 2 aqui, né? Vai ser 0,42. Tá? Então, depois vocês conferem aí um ou o outro. Faz a continha aí pra gente. Zero zero 416. Ó, como o meu espaço aqui está pequeno, vou apagar aqui, tá? Então, esses valores aqui, ó, vai ficar duas vezes a massa do H3PO4 dividido por 97,994 é igual a 0,100 vezes 0,975 vezes o volume, né? 8,70 dividido por 1000. Vai passar isso aqui multiplicando e depois o 2 dividindo, hein? A massa tem que dar lógico. Eu não falei para vocês no início que eu estou trabalhando com a mesma amostra? Então, se eu estou trabalhando com a mesma amostra, o resultado tem que estar muito parecido. E deu, né? 0,416 gramas. Ó, é uma amostra apenas. Se é uma amostra, o resultado tem que ser muito parecido. Como é que eu vou fazer duas técnicas cuja massa vai dar diferente? Não pode. 0,416 gramas de H3PO4 está para 10 ml. Em relação a 100 ml, vai ter X. X vai dar 0,4142% peso por volume. O resultado final vai ser a média, né? Quanto deu o primeiro? 0,42 mais 0,42 dividido por 2. Então, deu 0,42.
O percentual peso por volume é 0,42 gramas para 100 ml. Então, observe que eu usei dois indicadores diferentes. O alaranjado de metila, a fenolftaleína. O que eles têm de diferente? A faixa de viragem. O alaranjado de metila muda de cor quando acontece a titulação do primeiro hidrogênio do H3PO4 e a fenolftaleína, você titula dois hidrogênios, por isso a relação de 1:2. Mas o percentual tem que dar muito parecido. Você está titulando uma amostra, então esse aqui é o do primeiro ponto, esse é do segundo ponto, a média, então, deu 0,42 gramas para cada 100 ml. Perguntas? Ô, Lorena, você não dividiu esse por esse 2 aqui, ó. Você esqueceu dele, então você tem que passar dividindo. Por isso que o seu resultado deu o dobro. Agora, pensa um pouco. No seu laboratório, qual você vai utilizar? Ó, você vai utilizar qual gasta menos base. Volume de base é dinheiro. Eu gastei o dobro. Então, se eu posso usar o laranjado de metila para fazer a titulação do H3PO4, melhor. Só que você tem que olhar a técnica, né? A sua técnica. Por quê? Quanto maior o volume que você gasta, menor é o erro que você pode ter. Então, por exemplo, 4,3. Se eu errei aqui 0,1 ml, vai ter um erro maior do que se eu errei 0,10 ml aqui, ó. Lógico, né? Ó. 0,10 em relação a 4,30 é muito maior do que 0,10 em relação a 8,70. Então, depende da sua técnica. Se a sua técnica é aprimorada, você pode trabalhar com a laranjada de metila, por exemplo, tranquilamente. Agora, se há dúvida em relação a isso, aí você trabalha com a fenolftaleína, mesmo gastando um pouquinho mais de base, né? Você está gastando básico, mas em compensação o seu resultado é mais confiável. E é sempre assim. Sempre que eu for trabalhar com a titulação ácido-base, é fundamental que eu escolha corretamente o indicador que eu vou trabalhar. Fundamental que eu faça isso. Perguntas? Pode apagar, então? Então tá. Vou apagar aqui esse pedaço. Luiz, Oi. na resposta da porcentagem do teor, tem que ter por exemplo, percentual, gramas por 100 ml ou não precisa? Sim, porque essa é a unidade dele, né? Peso por volume, o que é? Toda vez Né? que calcular, então, a percentagem peso por volume, tem que colocar, né? É. O que é o percentual peso por volume? Qual que é a unidade dele? Tá. A unidade dele é gramas para cada 100 ml. E o 100 ml não precisa ter o 0,0. Porque gramas por 100 ml, no caso, é uma unidade. Essa é a unidade. Então tá bom. Se você quiser colocar, por exemplo, miligramas para 100 microgramas, pode, mas né, o comum é sempre o percentual, por isso que é para 100. Não, tá? Então tá bom. Obrigada. Agora, olha o que eu vou fazer, hein? Dá uma olhadinha aqui na minha titulação. Vamos supor que no seu laboratório tenha NaOH 0,100 normal. Ué, quando você for fazer a titulação, não vai mudar nada. Você vai gastar 4,30 ml para o alaranjado de metila, você vai gastar 8,70 para a fenolftaleína. O que vai mudar são os cálculos. Não no primeiro ponto de equivalência. Lembra da normalidade? Normalidade, aquele X de substituir, é o número de hidrogênios que você está titulando.
Então, quando você titula o primeiro ponto de equivalência, ó, o x vale 1. Se o x vale 1, não vai mudar nada no cálculo. Agora, no segundo ponto de equivalência, então vamos lá para lembrar, ó, normalidade, eu não me preocupo com aquela relação quando eu vou montar. Ou seja, ó, o número de equivalente do H3PO4, independente do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, vai ser sempre de 1 para 1. Essa é a diferença entre a normalidade e o mol por litro. Aqui é sempre de 1 para 1. Substituindo, massa de H3PO4 dividido pelo equivalente grama. E o que é o equivalente grama? É a massa molecular do H3PO4 dividido por X. E o que é o X para nós? O 2. Então, isso daqui, ó, que é o equivalente grama do H3PO4. E como nós estamos trabalhando no segundo ponto de equivalência, o X vale 2. Do outro lado da equação, normalidade do NaOH vezes volume do NaOH. Esse lado aqui, ó, é a mesma coisa. 0,100 vezes 0,975, 8,7 dividido por 1000. Aqui, 97,994. E agora eu tenho esse 2. Aqui, gente, ó, a massa do H3PO4 vai dar a mesma coisa, 0,0416 gramas. Por quê? Eu não posso usar uma técnica e outra e achar resultado diferente. Então, vai dar o mesmo resultado. O percentual vai dar a mesma coisa. Qual a diferença, então, professor? A diferença é que, você põe o 2 aqui. E depois dividia lá. Agora, o 2 está no equivalente grama. Porque não é concentração, volume, mas é concentração. Concentração e normalidade, né? Eu estou falando aqui, ó, de normalidade. O C é para concentração em mols por litro. Então, o N é a concentração em normalidade. Então, aqui é, substituindo aqui, ó, vou jogar isso aqui em cima, hein? Massa do H3PO4 dividido por 97,994 dividido por 2 é igual 0,100 vezes 0,975 vezes 8,70 dividido por 1000. Então, qual a diferença? A diferença é que no mol por litro você põe o 2 aqui, né, quando é mol por litro, e na normalidade, quando você for trabalhar com o equivalente grama, ou seja, quando você for usar o valor de X, aí que você vai colocar. Então, tem uma facilidade de não se preocupar da relação de 1 para 1, para 2, 1 para 3, mas tem a preocupação de você saber que o equivalente grama dele, nesse caso, como você está titulando o segundo ponto de equivalência, é igual a 2. No primeiro ponto de equivalência não vai mudar nada, né? Porque o X vale 1, então a formulinha é exatamente a mesma, não vai mudar nada. No segundo ponto de equivalência é que muda. Pergunta, gente. Perguntas? Que bom que vocês estão entendendo tudo, né? Ótimo. Ótimo. Alguém perguntou? Então vamos lá, perguntando.
Vou aqui descartar meu resíduo, que eu vou lavar aqui meus 2 Erlenmeyers que eu usei na aula. Devolver aqui a minha amostra para o becker da amostra. Colocar o becker aqui perto. Enquanto vocês dão uma pensadinha, vou jogar uma água aqui no meu becker e no meu Erlenmeyer. Então, tudo tranquilo? Então, se tivesse um terceiro... Isso, exatamente. Exatamente. Se você fosse trabalhar com mol por litro, seria uma proporção de 3 para 1. Se você for trabalhar com normalidade, aqui continua sendo 1 para 1, só que quando chegar aqui, em vez de 2, você vai por 3. Então, se eu quiser titular um ácido que seja possível titular os 3 hidrogênios, aí eu faria isso. Certinho? Bom, vou falar uma coisinha para vocês, que não é bem para vocês, tá? Mas é para a galera que não assiste a aula. Então, entenda. E eu gostaria que vocês passassem para eles, fazendo um favor. Eu não cobro chamada, porque, né? Sua internet é ruim, não pode, faz isso, tá aqui. Só que, ó, nós temos 20 alunos assistindo aula, num montante de quase 60 ou 70 alunos. Para mim, não tem problema nenhum. Eu dou aula para 1, para 2, para quantos for necessário. Não muda nada para mim. Mas, quando eu assumo de não assistir a aula por um motivo que não é um motivo adequado, eu também assumo a responsabilidade de não fazer perguntas pouco instrutivas para o professor, que está na aula. Então, pelo menos, a aula pede para o pessoal que não está assistindo, pede, fala assim, gente, o Luiz pediu para assistir a aula primeiro, para quando vocês mandarem perguntas, e ele está esperando que vocês mandem perguntas, dúvidas, etc., são coisas que não está explícito na aula. Não é? Porque depois perguntar de onde eu tirei esse 2, então quer dizer, nós já tivemos a aula teórica, já expliquei aqui, eu tentei explicar para você. Então, a pessoa tem que ter uma certa maturidade, uma certa responsabilidade. Então, toque nos seus colegas, né? Eu não estou obrigando ninguém a assistir a aula. Só que as pessoas têm que estudar para fazer perguntas, porque eu estou recebendo algumas perguntas que está muito claro, está muito óbvio. Então, quer dizer, mas não entendeu nada? Né? E já falei isso para vocês. Tudo que eu vou te explicar, nós já vimos em algum momento. E as coisas que só não vimos, eu dou muito ênfase, eu explico mais uma vez para vocês tentarem entender. Tá bom? Então, eu sei que não é para vocês que assistem a aula que eu estou falando isso. Mas dá um toque nos seus amigos. Ela falou, gente, o Luiz pediu, dá uma assistida na aula lá para vocês terem dúvidas, para vocês tal, entendeu? Que é diferente. Eu estou abrindo esse momento para você perguntar. Então, a pessoa não assiste a aula, se for por um motivo adequado, que eu chamo, né? O adequado o que é? Luiz, estava trabalhando, ou chego cansado em casa, estava... Agora, não assistir a aula porque o vídeo está gravado depois, isso não ajuda, não. Tá? Isso não ajuda. Não é por causa da nota, não, tá? A preocupação minha é o conhecimento. Eu quero que os alunos formem aqui na UFCJ como sempre são formados, ou seja, adequadamente, com conhecimento na química analítica. É isso que eu espero. Então, dá uma cutucada neles. E é para você, né, que não assistiu a aula, tá? Você pode cortar o vídeo agora, porque aí eu estou te chamando a atenção, né? Então, avisa a galera. Gente, quando der um certo momento, o Luiz vai começar a falar de vocês. Aí vocês não precisam assistir mais nada, porque ele parou de falar da aula. É só puxar a orelha mesmo. Então, fala para ele, você assiste, mas chega um momento, já pode cortar o vídeo, que não tem mais a ver com a aula nossa. Ok? Esse relatório, calma,
Peraí, que eu vou falar ainda, né? O relatório, tabela, cálculos, tá bom? Tabela e cálculos. Eu vou pedir para você fazer uns cálculos baseados na tabela, você vai fazer organizar a tabela. Ah, então vai ter a capa, bonitinha, as tabelas de dados e as tabelas de resultados e os cálculos. Cálculo é sempre assim, gente. Vamos supor que deu uma tabela, deu uma tabela de 20 cálculos. Você não precisa escrever os 20, não. Né? Você dá um exemplo de um ou dois diferentes. Né? Então, por exemplo, aqui. Então, aqui, o mínimo que você vai fazer, o cálculo completo, são de primeiro ponto, segundo ponto de valência. Depois você vai fazer a média. Agora, vamos supor que eu dei lá 10. Você não precisa fazer os 10 no relatório. Lógico que você vai fazer para chegar ao resultado final. Mas, você tem que colocar pelo menos um exemplo corretamente descrito, com as casas decimais, com as unidades, bonitinho, né? Então, tem que ser, né, um relatório nível universitário. Tá bom? Então, eu mando para vocês os dados do que vocês vão fazer o cálculo. Lembrando, né? De novo, primeira versão é sempre manual. Depois que vocês recorrigirem, aí eu estou atrasado um pouquinho com alguns relatórios, mas vamos ver se até semana que vem nós conseguimos colocar mais em dia. Tá bom? Ok? Então, tá. Boa sexta para vocês, bom final de semana. Que vocês e seus familiares estejam bem, tá bom? E aí, qualquer coisa, manda por mensagem, por e-mail. Eu estou respondendo dentro do possível, tá bom? Mas eu vou responder para você. Os relatórios corrigidos, né? Como você tem até 2 semanas antes de terminar o semestre para enviar, então eu não ponho muita atenção nele. Eu prefiro corrigir os que vocês estão enviando para ter a primeira correção em mãos, tá? E as notas, gente, não vou lançar uma nota no sistema que depois eu vou somar uma e tirar a média, tá? Então você já tem a nota, tá? Então bastante cuidado com isso. Ah, meu professor não está lançando nota. Pô, eu vou lançar uma nota no sistema, depois somar e tirar e lançar de novo? Não vamos fazer isso, né? Mas você tem acesso, eu te mando o relatório corrigido, tá bom? Então ficamos assim. Um abraço a todos.